E aí, quarto ano, bom dia para vocês, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Infelizmente, pessoal, tá tendo uma reforma aqui no vizinho e esse barulhão aí vai atrapalhar a gente um pouco, ok? Mas nós vamos conseguir fazer nossa aula tranquilamente aqui. Só você abstrair um pouquinho que você vai conseguir prestar bastante atenção. Olha só, o nosso teste amanhã é o nosso teste do terceiro trimestre, né? Esse capítulo 10 vai ser cobrado tanto no teste, quanto no simulado, quanto no provão, já que vocês sabem que o nosso conteúdo ele acumula, né? Ele vai somando ali. Então, beleza. Nosso capítulo 10 é o capítulo da prova, do nosso teste, e o título dele é Um Príncipe no Brasil. Um Príncipe no Brasil. Está se referindo a quem esse título? Está se referindo a Dom João, príncipe de Portugal. Depois vai se tornar o rei Dom João VI. Nós vamos chamá-lo aqui de Dom João VI, ok? Um Príncipe no Brasil. Vai então falar sobre a mudança da família real de Portugal, a rainha Dona Maria, o seu filho Dom João, a esposa, os filhos, sobrinhos, a corte, o grupo de pessoas que ficam ali próximas, né, ao rei e à rainha, e mais um grupo de funcionários do governo, juízes, empresários, pessoas poderosas vão acabar vindo para o Brasil, que era naquela época, em 1807, 1808, a colônia mais rica de Portugal. Portugal estava passando por alguns problemas e vai transferir o governo de Portugal para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro tópico que nós vamos trabalhar, pessoal? Quais foram os motivos da mudança, da transferência da corte? Quando eu falo corte, eu falo família real portuguesa, os reis e o governo de Portugal, ok? Então, quais foram os motivos da transferência da corte portuguesa para o Brasil? Vamos lá, o primeiro tópico aqui está assim: foram as guerras napoleônicas. O termo napoleônicas vem de Napoleão Bonaparte, que foi imperador dos franceses, foi lá o chefe dos franceses durante um tempo. Estava acontecendo na Europa umas guerras lá com Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal. Os soldados franceses, o exército francês, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal. E aí, pessoal, isso vai forçar a fuga da família real portuguesa. Vai sair de Portugal para não ser preso e para não jogar o país em uma guerra muito violenta, né? Foi até uma jogada bem inteligente, né, de Dom João VI, ok? Então tá. E também havia a pressão da Inglaterra. A Inglaterra era o país que estava em guerra com a França. França estava em guerra com a Inglaterra e aí invadiu Portugal, que era aliada da Inglaterra. A Inglaterra não gostou nada disso, né? E vai ajudar, por exemplo, Dom João VI e a família real portuguesa a se mudar para o Brasil, né? Nós temos até a presença de uma abelhinha aqui hoje. Observação. Pessoal, então por que a família real de Portugal fugiu de Portugal? Por causa das guerras lá na Europa, por causa que o país deles, né, Portugal, havia sido invadido por Napoleão Bonaparte. Como que foi essa viagem, pessoal? Essa travessia do Atlântico foi difícil, né, pessoal? Foi muito difícil. Por quê? Porque os navios não estavam preparados para carregar pessoas tão chiques, tão poderosas, que acostumadas a viver em palácios, em grandes castelos, né? E aí você teve que colocar um monte de gente dentro desses navios, não tinha conforto, né? Havia ratos, pulgas, carrapatos, piolhos, nem sei como é que fala isso. Piolho, né? Não tinha banheiro, pessoal, para a galera fazer as necessidades. O povo tinha que baixar as calças lá no navio assim e soltar o barro
lá no mar, diretão. Nossa senhora, olha a situação, né? Inclusive, você tem até aquele caso que teve piolho na cabeça das mulheres lá e elas ficaram muito assim, descontentes, tiveram que rapar os cabelos. Quando chegaram as portuguesas aqui no Brasil, as mulheres brasileiras achavam que a moda da Europa era o cabelo raspado, né? Usar turbantes, aqueles panos que amarram na cabeça assim. Então, foi um choque entre dois mundos. A Europa, que se considerava moderna, civilizada, né? Uma cidade desenvolvida como Lisboa e etc., né? Vai chegar num país muito atrasado, numa região muito atrasada. O Brasil era uma colônia de Portugal, o Rio de Janeiro era uma cidade muito fedida, muito suja, muito pobre, com poucas pessoas, né? Então é um choque. Imagina você saiu aí de uma das cidades mais importantes do mundo, de um dos lugares mais desenvolvidos do mundo, e de repente você se deslocar para uma das regiões mais pobres, né? E aí é uma mudança muito grande, é um choque muito diferente. Inclusive, pessoal, nem tinha hotel, pousadas, não tinha como você dar lugar para essas pessoas de Portugal que vieram fugidas, né? Trouxeram seus bens, suas riquezas, seus livros, seus tesouros, mas vieram fugidas, não tinham casas. O governo de Portugal vai colocar então a sigla PR, que significava Príncipe Regente, né, na porta das casas, para avisar as pessoas que elas tinham que sair daquelas casas para dar posse, né, ao Príncipe Regente. Aqui no Brasil, as pessoas que tinham essa letra PR escrita nas suas portas tinham que sair, tinham que abandonar as casas, né? E começaram a chamar isso aí de ponha-se na rua. A expressão príncipe regente também servia de brincadeira ali, né, entre as pessoas, para expressar ponha-se na rua. Por quê? Os soldados vinham, pintavam um P e o R na sua casa e você tinha que sair rapidamente para dar espaço para esses portugueses que estavam chegando. Foi um choque muito grande, pessoal, né? Aqui no Brasil havia muita escravidão, muitas pessoas mestiças, né? Coisa que não era tão comum assim, por exemplo, em Lisboa ou em Portugal. As roupas, a comida, o clima, era tudo muito diferente, ok? Então tá, demorou pra caramba para chegar, foram dias e dias de uma viagem muito complicada até que chegaram primeiro em Salvador, depois vieram para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já era a capital do Brasil, né? Uma das primeiras coisas que o Dom João fez, pessoal, a primeira coisa que ele fez importante, a primeira lei que ele cria de importante aqui foi a abertura dos portos. Em 1808, Dom João VI decretou a abertura dos portos às nações amigas. O porto é o lugar, né, o local onde chegam os navios, né, onde se carregam os navios, onde se descarregam os navios. E para você fazer o comércio com outros países, né, ainda até hoje ainda se usa muito, né, esses portos aí. Pessoal, essa lei permitia com que o Brasil tivesse uma liberdade comercial, tivesse uma liberdade econômica. Hoje, se eu quiser abrir uma lanchonete e vender brigadeiros, eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho uma liberdade, né, de oportunidades, eu tenho uma liberdade de iniciativa. Naquela época não, o Brasil era uma colônia. O Brasil só podia comprar, só podia vender de Portugal. Quando Dom João chegou aqui, ele precisava de modernizar o Brasil. Ele precisava de trazer novos produtos, ele precisava de... né, agora, o Brasil não era só uma simples colônia, era onde o rei estava. O rei está, o lugar tem que se transformar para que o rei esteja bem, né? Então, essa abertura dos portos permitiu que o Brasil comercializasse com outros países, além de Portugal. Este decreto permitia que o Brasil comercializasse com todos os países aliados de Portugal. Na prática, o Brasil deixou de ser uma colônia. Por quê? Uma colônia é um lugar de dominação, que só pode comprar e vender do país que domina, que nós chamamos de metrópole. No nosso caso, quem mandava aqui era Portugal. E o Brasil só podia comprar e vender para Portugal. Então todo o açúcar que se produzia no Brasil, todo o cacau, todo o tabaco, todo o milho que ia vender era vendido para comerciantes portugueses. E tudo que os brasileiros queriam comprar da Europa
né? Podia ser um perfume francês, ou uma roupa da Itália, ou não sei o que da Espanha. Tudo que eles quisessem comprar, tinha que comprar de comerciantes portugueses. O Brasil tinha uma exclusividade comercial. Isso era muito ruim para o Brasil. Então, quando Dom João veio e assinou a abertura dos portos, isso foi muito bom para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil passa a se beneficiar. Muitos proprietários, muitos poderosos, e até as pessoas comuns se beneficiaram. Por quê? Os produtos começaram a chegar mais baratos, começaram a chegar produtos de outros países que não chegavam. Então, houve uma modernização, né, da economia brasileira. Isso foi bom para os brasileiros, porque eles vendiam seus produtos conseguindo ganhar mais dinheiro e compravam os produtos importados por um preço mais barato, né, por um preço menor, ok? Além dessa abertura dos portos, que é a principal e mais importante, Portugal teve que assinar um monte de acordos com a Inglaterra. A Inglaterra é o país que mais vai lucrar com a mudança do rei de Portugal para o Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra, com a abertura dos portos, passou a vender os seus produtos para o Brasil diretamente. E depois, em 1810, a Inglaterra consegue pressionar Portugal para fazer uns acordos que eram muito melhor para a Inglaterra do que para Portugal. Nesses acordos, os produtos, as mercadorias, né, da Inglaterra chegavam ao Brasil com um imposto, com uma taxa, com um valor menor do que os outros países. Então, se você fosse vender, se viesse um comerciante francês e um comerciante da Inglaterra para o Brasil, os produtos da Inglaterra ficariam mais baratos, porque se cobraria mais impostos dos outros países, né? Então, em 1810, Portugal e Inglaterra assinaram acordos econômicos e diplomáticos. Por meio destes acordos, a Inglaterra passou a inundar, a trazer um monte de produtos, né? Inundar o Brasil com os seus produtos. Hoje, se você vai no centro aqui de Anápolis, nessas lojinhas aí do centro, você vai ver que tem um monte de produtos da China, né? Por quê? Porque os produtos da China hoje chegam aqui muito barato, né? Naquela época, os produtos mais baratos e melhores produtos eram os da Inglaterra. E eles começaram a trazer um monte de produtos. Então, os brasileiros começaram a usar roupas inglesas. Já percebeu um negócio? Por que as pessoas usam terno aqui? Muitos dos pais de vocês, ou as mães de vocês, devem usar terno ou terninho, né, no caso das mulheres, que é uma roupa, pessoal, muito quente para o clima que no Brasil nós temos, né? Um clima tropical. O terno, né, a gravata aqui, o sapato social, são roupas que nós herdamos, né, de um costume da Inglaterra, principalmente nesta época aqui, ok? Então, as mercadorias inglesas pagavam menos impostos, pagavam uma taxa menor para o governo brasileiro do que os outros países. Isso fez com que os produtos da Inglaterra fossem muito mais comuns do que os outros países, como França, como Espanha, como Bélgica. E o Brasil vai deixar de ser dominado economicamente por Portugal e vai passar a ser dominado economicamente pela Inglaterra. Então o Brasil não vai conquistar a sua independência econômica ali naquela época, ok? Vamos lá, pessoal, mudanças no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil colonial, agora passou a ser a capital do Império Português. De todo o território que Portugal controla, o Rio de Janeiro é a sede, é a capital. Então vamos lá. Com a chegada da corte, com a chegada de Dom João VI, a criação de fábricas foram permitidas. Como o Brasil era uma colônia, o Brasil tinha que comprar tudo de Portugal. Ele só podia produzir o que não se produzia em Portugal. Então, não se podia fazer uma fábrica de sapatos aqui no Brasil, ou de chapéu, ou de roupas. A fábrica tinha que ser lá em Portugal, ou tinha que ser algum comerciante português que vendesse isso aqui no Brasil, né? Agora que Dom João chegou no Brasil, ele precisava de alguns produtos, né? Ele precisava que essa cidade que ele estava, que era muito atrasada, desse uma melhorada, né? Até porque ele, rei, não queria ficar num lugar tão atrasado assim. Então, são permitidas as fábricas.
Vão surgir, pessoal, muitas fábricas, muitas oficinas. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar um maior número de produtos que você pode comprar, né? Você pode ter acesso de um modo mais fácil. Isso vai modernizar a vida no Rio de Janeiro. Produtos estrangeiros mudavam os hábitos da população, como por exemplo as roupas que os homens usavam vinham principalmente da Inglaterra, enquanto as mulheres usavam a moda francesa, a mais famosa e importante da época. Os relógios de pulso, né, os chás, os cafés, as cafeterias, as confeitarias vão se tornando vão se tornando cada vez mais comuns aqui no Brasil. Até mesmo o hábito como o beijamão, é quando o rei Dom João abria as portas do palácio para que a população pudesse seguir até ele e beijar a mão. Era um hábito que se tinha lá em Portugal, onde o rei conhecia diretamente as pessoas podiam lá pedir favores para o rei, etc. Então, o beijamão, por exemplo, é um hábito que se estabeleceu no Brasil, no Rio de Janeiro, depois da chegada da corte portuguesa. Foram criados um monte de organizações, de órgãos, de instituições públicas no Brasil. Por exemplo, o Banco do Brasil é um dos primeiros, né? É claro que era proibido ter banco aqui, não podia ter nem fábrica de chinelo, não podia ter nem fábrica de sapato, né? Não ia poder ter um banco. Então, o Banco do Brasil foi o primeiro banco aberto aqui em nosso país, foi por meio de Dom João. Ele precisava de um banco para guardar o tesouro, ele precisava de um banco para emprestar dinheiro para as pessoas investirem, né? Para as pessoas fazerem novas casas comerciais, construíssem casarões e etc. A imprensa régia, tudo que tem régia aqui ou real, vem de rei, tá? Da família real, família do rei. Olha, se Dom João fosse publicar uma lei, um decreto, né? Se ele fosse mandar prender ou soltar alguém, ele tinha que ter um papel, ele tinha que ter um documento, né? Que tivesse o selo dele, o carimbo real, ele que tivesse ali toda, né? Aquelas coisinhas que os documentos oficiais possuem. Ele precisava de publicar essas leis para que as pessoas soubessem. Então, vai ser criado, né, o primeiro jornal do Brasil. Todas as obras de artes, as pinturas, as estátuas, né, que eram de Portugal foram trazidas para o Brasil. E aí criou-se o Real Museu, o Museu Real, para colocar esses produtos, né? E até hoje é importantíssimo no acervo histórico, cultural que o Brasil possui, né? O Real Horto, né, hoje chamado de Jardim Botânico, foi uma das criações mais interessantes que Dom João fez no Rio de Janeiro. Até hoje, o Jardim Botânico é um dos mais importantes centros de pesquisas do mundo. E se pesquisa o que lá, pessoal? Plantas, principalmente. Botânica, né? Vem de estudo das plantas. Então, muitas frutas que você consome hoje em dia e esses temperos que você usa aí como cravo, canela, foram adaptadas no Brasil por meio deste jardim botânico, que tinha um monte de pesquisadores, de cientistas que faziam experiências para adaptar plantas de diferentes regiões do mundo aqui no Brasil. O Jardim Botânico é uma importante instituição científica. Outra também importante é o Observatório Astronômico, um local de pesquisa para se estudar os ventos, para se estudar o regime de chuvas, a temperatura, né? Primeiro do Rio de Janeiro, depois para o Brasil inteiro, né? Para se conhecer mais sobre o local em que você estava. Você conhecendo melhor o regime de chuvas, você pode plantar numa época melhor, você pode ter mais produtos, ganhar mais riquezas. Então tudo isso era muito importante. Além disso, pessoal, a população do Rio cresceu, um monte de ruas foram abertas, foram drenadas, foram calçadas, né? Agora começou a ter pedrinhas ao invés de ser lama pura. Alguns pântanos e brejos foram drenados, foram criados parques, foram criados calçadas, né?
para as pessoas passarem nas ruas, etc. Ou seja, um monte de lojas comerciais agora do mundo inteiro, né? Lojas da Inglaterra, lojas da França, lojas da Bélgica, lojas da Alemanha, lojas da Itália vão chegar aqui no Brasil, produtos que antes não chegavam vão chegar, então muita coisa mudou. Próximo à região do Rio de Janeiro, muitos fazendeiros, pequenos proprietários, pequenos camponeses começaram a ganhar um dinheiro, porque tinha muita gente que foi de repente para o Rio de Janeiro. Esse povo tem que comer, esse povo tem que beber, esse povo tem que comer doce, esse povo tem que se divertir. Então as pessoas começaram a produzir mais comida, houve um desenvolvimento muito grande da economia do Brasil com a chegada, com a vinda da família real. O último tópico que eu coloquei aqui é sobre a missão artística francesa. Vocês já estudaram esse tópico com a professora de artes, né? E o que foi essa missão artística francesa? É um grupo de artistas franceses que veio para o Brasil em 1816. Mas professor, por que os franceses? Portugal não estava em guerra com a França? Olha, Portugal estava em guerra com a França quando Napoleão Bonaparte era o imperador dos franceses. Mas ele foi derrotado nas guerras, ele foi preso e ele saiu do poder. E volta lá o antigo rei da França e etc. E aí Portugal vai restabelecer os contatos, os acordos diplomáticos com a França. Tinha muito artista que na época de Napoleão apoiavam Napoleão. Depois que Napoleão Bonaparte vai ser preso, esses artistas não vão ficar muito bem lá, vão se perseguir, vão perder os seus empregos. E o Dom João VI aqui estava no Brasil, queria modernizar a arte no Brasil, a arte no Rio de Janeiro, porque é o local onde ele agora vivia e ele queria não só ele, mas como muitos nobres portugueses, muitos burgueses ricos, muitos comerciantes ricos de Portugal estavam lá. Ele queria modernizar o Rio de Janeiro. Então, a principal intenção desses artistas e de Dom João era criar uma escola de artes, uma universidade, uma faculdade, uma escola de ensino superior, para se ensinar arte tal como se ensinava na Europa. Isso foi muito bom. Muitos artistas brasileiros se formaram nessa academia de belas artes, se tornaram grandes artistas. E foram eles que trouxeram o estilo artístico chamado neoclássico, que era a arte que se fazia lá na Europa. De todos os artistas franceses, o Jean-Baptiste Debré foi o que mais se destacou. Foi o principal pintor da missão artística francesa. Foi ele o primeiro professor de pintura na Academia Imperial de Belas Artes. É ele quem prepara o casamento de Dom Pedro I, é ele quem organiza a coroação de Dom João VI, é ele quem organiza a coroação de Dom Pedro I, é ele quem pinta a bandeira brasileira. A primeira bandeira do Brasil foi desenhada pelo Jean-Baptiste Debré, ok? Pessoal, então este aí é o conteúdo. Você acaba de dar uma estudadinha aqui. Você pode... tem um detalhe. E esse período que o Brasil foi governado por Dom João VI, como é que as pessoas chamam ele? Como é que ele pode ser chamado, pessoal? Nós podemos chamar esse período de período joanino. Como assim, professor? Período joanino? Porque Dom João, então, período joanino. É o período em que o Brasil foi governado diretamente por Dom João VI. Então, chamamos-nos de período joanino, ok? Quando o Brasil foi governado diretamente por Dom João VI, lá no Rio de Janeiro. Pessoal, então, eu espero que vocês tenham relembrado os conteúdos aí, dê uma estudadinha na sua casa e uma ótima prova para vocês amanhã.